Muitos perguntam assim: por que eu preciso colocar o aço aqui, ó, dentro de um pilar igual a esse? Por que o aço precisa, é uma obrigatoriedade você colocar o aço aqui, ó, dentro deste pilar? Canal Engenharia na Prática. Fala pessoal do canal Engenharia na Prática. Essa é a pergunta que muitos já me fizeram aqui no canal. O porquê de você colocar o aço dentro de um pilar de concreto. Observe esse daqui como exemplo, um pilar de 3514, recebendo aqui duas vigas, pilar de canto, cargas estas vindas do andar de cima. E aí fica a grande indagação de muitos, né? Poxa, antigamente, lá nas colunas, por exemplo, nas colunas romanas, gregas, aquelas grandes colunas, só existiam ali o concreto da época, né? Por exemplo, o concreto romano, que nós já abordamos no canal, e não tinha um aço dentro. E não caía nada, está lá até hoje. Então, por que hoje, né? O concreto atual, nosso concreto, ele precisa estar armado. Ele precisa ter aço. Muitas vezes até mesmo aço exagerado dentro dos pilares. Eu vou trazer esse assunto aqui de algumas formas para você entender, inclusive citando a norma 6118. O que a norma diz em relação ao não uso de aço nas estruturas pilares, por exemplo? No item 24, onde eu falo de pilares, ela aborda concreto simples. O que é concreto simples? Concreto simples é uma estrutura não armada, ou seja, um pilar sem aço. Por isso que ela trata essa parte como concreto simples não armado. Só que ela impõe algumas condições que eu não vou trazer aqui, mas eu vou abordar dois quesitos importantes que é com relação às dimensões. Por exemplo, eu tenho um pilar retangular. Ele exige que eu tenha pelo menos 20 centímetros na menor dimensão. 20 por 30, 20 por 40, 20 por 45, 25, ou seja, a partir de 20 centímetros, por exemplo, para um pilar retangular ou mesmo um pilar quadrado, 20 por 20, 25 por 25 e assim em diante. Um pilar circular. Exemplo, se eu tenho um pilar de 8 metros de altura, eu preciso de pelo menos 80 centímetros aqui de diâmetro. Diâmetro é essa parte aqui, tá pessoal, que circunda aqui, nós chamamos de diâmetro para aqueles que não sabem. Então, pilar de 8 metros, eu preciso de 80 centímetros de diâmetro. Então, esses são os dois quesitos que a norma traz a respeito do concreto simples, que eu repito, que é o concreto sem a utilização do aço. Então, é possível sim você realizar ou você confeccionar um pilar sem a utilização do aço, seguindo esse critério da norma e outros critérios importantes que eu vou abordar aqui com você na sequência. Primeiro deles, as forças envolvidas. Isso é extremamente essencial para você compreender. Sabemos muito bem que o concreto ele resiste 90% à compressão e apenas 10% à tração. Então, quando você tem lá um concreto definido em projeto, por exemplo, FCK 30 MPa. O que é isso? É um concreto de resistência de 300 quilos por centímetro quadrado, correto? Então, FCK 35, 350 quilos por cada centímetro quadrado. Então, o concreto ele resiste muito bem à compressão. Tanto é que as colunas romanas, as colunas gregas que não tinham aço, eram grandes peças, eram peças robustas, peças maiores. Por isso que elas estão lá até hoje, pela essa dimensão e por outras condições. Então, um dos quesitos importantes, um dos quesitos obrigatórios para você realizar pilares sem aço, uma das condições é
peças robustas, pilares muito grandes, pilares enormes, que hoje, em condições atuais, é quase que impossível você realizar. Um pilar, ele não sofre apenas compressão. Numa estrutura de concreto, num pórtico, num edifício, você está sujeito a outras solicitações. Por exemplo, você tem aqui no seu pilar, vamos simular que seja uma viga, então eu tenho lá uma vinculação, por exemplo, tá? Então eu tenho uma vinculação engastada, eu tenho uma vinculação rotulada, uma vinculação semi-engastada. Então eu vou ter momentos aqui nesse pilar. Muitas vezes, por exemplo, uma viga engastada ou semi, ela vai transferir momento para os pilares, correto? Então, uma das condições seria essa. Outra condição, você tem lá um pilar do seu prédio, do seu edifício, e aqui está incidindo uma carga de vento. O que está acontecendo? Bem sucintamente, esse pilar está sofrendo, esse prédio está sofrendo um deslocamento. Ou seja, ele está saindo fora do prumo aqui, né? Ele está sofrendo uma excentricidade. Isso é quase imperceptível, mas ele está sofrendo uma excentricidade. Então, o aço, ele vai justamente resistir essa questão dessa excentricidade, a questão dos momentos fletores, momentos positivos, momentos negativos, e não somente a compressão. Porque eu realizei um cálculo, e nesse meu cálculo, o momento lá ele é muito pequeno, não existe tração, ou seja, é apenas compressão. Tá? É uma situação quase impossível de acontecer. Então eu não vou utilizar o aço aqui no meu pilar, correto? Então o que eu vou fazer? Então eu fiz um cálculo, eu preciso que o meu concreto ele resista a 150 toneladas de carga axial, de compressão. Como eu já te disse, não tem tração, não tem momentos aqui sofrendo nesse pilar. Então eu vou colocar 150 toneladas, vou fazer um FCK de um concreto 30 MPa, 40 MPa e vai estar tudo ok. Só que, quando é que eu vou precisar do aço? A partir do momento que, exemplo, eu fiz lá um concreto de 150 para resistir 150 toneladas, mas eu no meio do caminho lá, eu mudei os cálculos e preciso de 200 toneladas. E eu não posso aumentar a seção do meu pilar, correto? O meu pilar ele já está numa condição aqui, eu não posso mais aumentar. Eu tenho lá, por exemplo, um pilar circular de 60 centímetros. O que eu vou ter que fazer? Já que eu não posso aumentar a seção desse pilar, não posso aumentar o FCK do concreto, e o que eu vou fazer? Eu vou entrar com o aço. Aí sim é a condição, eu utilizando o aço, por exemplo, vou colocar lá, por exemplo, 8 barras de 16, 10 barras de 12, ou seja, aí sim esse meu pilar sem aço resistia 150 toneladas. Colocando o aço, ele passou a resistir a 230 toneladas. O aço ele vai aumentar a minha resistência com relação à compressão. Então, dos quesitos para você utilizar o aço vai ser justamente situações como essa. Eu não posso trabalhar com peças robustas hoje. Eu preciso de peças mais esbeltas. Hoje os grandes edifícios, né, eles estão mais altos e mais finos, colunas menores, eu preciso de espaço. Então eu não posso, num edifício de 40 pavimentos, utilizar um pilar muitas vezes desse tamanho, um pilar lá de 1 metro por 30. É inviável, vou ter que utilizar um pilar menor, um pilar muitas vezes lá de 20 por 40. Ou seja, eu preciso do aço para combater essas forças externas. Eu não posso utilizar apenas o concreto por causa dessas forças que vão ocorrer naturalmente nas estruturas, correto? Então, hoje é inviável, é quase que inaceitável você fazer um pilar sem a utilização do aço.